Olá, caros irmãos e caras irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje faremos mais um estudo do livro Pão Nosso, de autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e começaremos o nosso estudo, na verdade, com um texto introdutório de uma outra obra, essa de Joana de Ângeles, intitulada Episódios Diários, e faremos a leitura, então, breve, de um capítulo que está muito relacionado com o tema do nosso estudo. Então vamos dar uma olhadinha no capítulo Ação-Bondade, que nos diz o seguinte: a cobrança da gratidão diminui o valor da dívida. O bem não tem preço, pois que a semelhança do amor igualmente não tem limite. Quando se faz algo meritório em favor do próximo, aguardando recompensa, eis que se apaga a qualidade da ação, em favor do interesse pessoal grandemente pernicioso. O sol aquece e mantém o planeta sem qualquer exigência. A chuva abençoa o solo e o preserva rico, em nome do Criador, sustentando os seres e se repete em períodos ritmados, não pedindo nada. O ar, que é a razão da vida, existe em tão harmonioso equilíbrio e discrição que raramente as criaturas se dão conta da sua imprescindibilidade. Faze o bem com alegria, e no ato de realizá-lo, fluirás a sua recompensa. Ajuda a todos com naturalidade, como dever que te impões, a favor de ti mesmo, e te aureolarás de paz. Se estabeleces qualquer condição para ajudar, desmereces a tua ação, empalidecendo-lhe o valor. Une-te ao exército anônimo dos heróis e apóstolos da bondade. Ninguém te saberá o nome. No entanto, o pensamento dos beneficiados sintonizará com a tua generosidade, estabelecendo elos de ligação e segurança para a harmonia no mundo. Os que se destacam na ação comunitária e são aplaudidos, homenageados, sabem que, sem as mãos desconhecidas que os ajudam, coisa alguma poderiam produzir. Assim, os benfeitores verdadeiros são os da retaguarda e não os que brilham nos veículos de comunicação. Aproveita o teu dia e vai semeando auxílios, esparzindo bondade de que esteja rica a tua vida, e provarás o licor da alegria na taça da felicidade de servir. Muito bem. Então, com essa leitura inicial, para introduzir o nosso assunto, faremos agora uma prece com o objetivo de elevar os nossos pensamentos e nos sintonizarmos com a espiritualidade superior para aproveitarmos melhor a reflexão deste estudo que faremos sobre a obra de Emmanuel. Querido Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo de todas as horas, rogamos a Ti, Senhor, que ilumine este momento do nosso estudo, inspirando os nossos corações e as nossas almas para melhor compreendermos o texto que iremos nos dedicar ao estudo neste momento. Esteja conosco, Senhor, e que Teu amor aqueça o coração e a nossa alma em todos os momentos da nossa existência. Que assim seja. Bom, nós iremos agora nos dedicar a um capítulo específico do livro Pão Nosso, que é o capítulo Ouçam-nos, capítulo de número 116. E para nos auxiliar a compreender ainda melhor as anotações que Emmanuel colocou a respeito deste tema, iremos utilizar uma obra complementar de Richard Simonet, chamada A Constituição Divina, um excelente livro que iremos nos valer do seu capítulo O Fenômeno e a Crença. Então, como é da estrutura do livro Pão Nosso, cada capítulo ele inicia com algum versículo do Novo Testamento. E para esse capítulo 116, Emmanuel escolheu um versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, que diz o seguinte: Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Esse versículo ele faz parte de uma parábola razoavelmente conhecida, que é a parábola do mal rico, a parábola
que narra a chegada de Lázaro, um mendigo, e de um mau rico ao mundo espiritual, ao céu. Ambos são recebidos por Abraão. É uma parábola bem interessante, não é muito longa, vale a pena a gente dar uma lida para compreender, na verdade, de onde esse versículo, qual é o contexto que esse versículo apresenta, né? E por que Emmanuel escolheu ele. Então vamos voltar alguns versículos atrás para ler a parábola completa. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, interessante, né, quando a gente pega o contexto maior, a parábola inteira, né, fica mais claro o que esse versículo quer realmente dizer, né? E é uma parábola bem interessante, porque o rico achava-se no direito, né, de ter uma condição melhor, e por certo deve ter ficado profundamente decepcionado e angustiado ao descobrir que o seu lugar na vida, além da morte, era um lugar muito mais miserável do que ele imaginava. E, por certo, ficou também extremamente surpreso ao ver Lázaro, alguém que ele conhecia e que julgava de posição ínfima, estar ao lado de Abraão, né, um dos patriarcas, né, o principal patriarca do povo judeu. E, de qualquer forma, né, ele pede que Abraão envie Lázaro para que este lhe molhe a língua, pelo menos para aliviar um pouco do seu sofrimento. E é interessante que Abraão fala que existe um abismo intransponível que separa os dois, né? Obviamente ele está falando não de um abismo físico, de distâncias físicas, mas de um abismo moral, posto que este mau rico estava numa posição de inferioridade moral bastante acentuada e que não seria, portanto, possível que essa distância moral fosse transposta. E aí, então, o mau rico, percebendo, né, provavelmente, a miséria espiritual e moral que se encontrava, pede, portanto, que Abraão mande alguns dos mortos, provavelmente Lázaro, né, já que parece que esse mau rico está acostumado sempre ao mando, né, já que ele pediu que Abraão enviasse o Lázaro, né, para molhar-lhe a garganta, como se o Lázaro fosse seu servo, né? Então, provavelmente ele iria querer que Lázaro ressuscitasse para que alertasse aos da sua casa, né, aos seus entes queridos, da realidade da vida pós-morte,
para que eles não tivessem o mesmo destino miserável que ele estava tendo agora, né? Então ele pede esse testemunho. E a resposta de Abraão é bem interessante, né? Diz que essas pessoas têm Moisés e têm os profetas, que bastava, portanto, ouvi-los, no caso, ler, né, tudo que tinha sido escrito por eles, ou deixado por eles. E aqui você vê que é uma coisa interessante, né? Humberto de Campos, em uma outra obra, fazendo a análise desse mesmo contexto, né, no seu livro Pontos e Contos, ele faz uma crônica, né, sobre um mentor espiritual que, analisando essa obra, essa parábola de Jesus, nos chama a atenção para um ponto que às vezes passa despercebido, eu mesmo não tinha notado, que o mal rico, ele continua egoísta mesmo diante do sofrimento que ele agora enfrentava, porque ele não pede que Abraão ressuscite um dos mortos para falar a todos, mas sim àqueles da sua casa. Por que não levar essas verdades tão importantes para toda a humanidade? Pelo menos para toda a Judéia, né? Para os seus irmãos de crença religiosa. Não, ele pensa apenas nos seus, né? Então, mesmo diante do sofrimento, o seu pensamento ainda é um pensamento egocêntrico, né? Ele se preocupa apenas com os seus pais, com os seus irmãos, com aqueles que lhes eram queridos. Não lhe passou pela cabeça que também as outras pessoas necessitariam serem advertidas dessa realidade, né? Então, realmente dá para ver por que há um abismo moral tão grande entre esse mal rico e Abraão e Lázaro e as outras figuras da espiritualidade superior que fazem parte, né, implicitamente dessa parábola de Jesus. E a resposta de Abraão a esse pedido, ela é muito esclarecedora, né? Porque Abraão diz que, né, eles têm Moisés e têm os profetas, e que se ainda assim fosse necessário ressuscitar alguém, que isso não adiantaria, porque mesmo com toda a profundidade e a riqueza espiritual que Moisés e os demais profetas já trouxeram à nação hebraica, se nem isso era suficiente, então também não iriam acreditar, ainda que um morto ressuscitasse, né? Ou seja, se a razão não foi convencida, com toda a beleza do ensino, né, que a gente encontra no Antigo Testamento, não seria um fenômeno espiritual que iria mudar o cenário. Então, é justamente nessa questão, nessa interpretação, que Emmanuel constrói todo o seu estudo, né? Quando ele faz a análise sobre esse prisma, sobre essa forma de compreendermos, né? Porque ele pontua que inúmeras pessoas se aproximam do espiritismo, da revelação espiritual, mas não conseguem ter uma atitude diferente da atitude desse mal rico, ou seja, não conseguem se libertar desses laços do egoísmo, né? Para que, libertos dessas amarras do egoísmo, pudessem realmente ver, realmente compreender o que é importante, né? As verdades que são importantes para a sua compreensão espiritual. Então, assim como Lázaro, diante do fenômeno espiritual, as preocupações ainda são preocupações mesquinhas, são preocupações que dizem respeito aos nossos interesses egoístas, né? Ao que nós trazemos de pequenez espiritual dentro de nós, né? Então, Emmanuel cita, né, que muitos procuram o espiritismo, né, aparentemente deslumbrados, né, com a profundidade das suas revelações, né, a grandeza da sua filosofia, né, mas no fundo, o que os move
no íntimo, ainda são os interesses egoístas. Assim como no caso da parábola do mal rico, preocupado apenas em saber dos seus. Então, muitas pessoas buscam no Espiritismo a oportunidade de receber alguma comunicação mediúnica de um ente querido que já partiu para o mundo espiritual. E aí passam alguns anos nessa espera angustiosa de receber alguma comunicação, né? Especialmente aqui no Brasil, né? A gente sabe que o Chico Xavier mesmo, graças ao seu trabalho missionário e de intermediário entre os dois mundos, trouxe notícias consoladoras a centenas, milhares de famílias acerca dos seus entes queridos, né? Então, muitos se aproximam do Espiritismo mais preocupados com o fenômeno desse intercâmbio mediúnico, né? De ouvir algo dos seus entes queridos que já partiram, ao invés de estarem preocupados com o que realmente é mais importante, ou seja, como aproximar-se de Deus, né? Como elevar-se espiritualmente. E aí, ao cabo de 1 ou 2 anos, sem ter nenhum resultado, sem receber nenhuma mensagem direta de um parente falecido, eles simplesmente se desinteressam do Espiritismo e até mesmo alguns abandonam a doutrina espírita dizendo que não encontrou verdades nela simplesmente porque os seus interesses egoístas não foram atendidos, né? Então, Emmanuel trata muito dessa questão no capítulo, de que para eles, se não houve nenhuma comunicação mediúnica de um ente querido, então o Espiritismo não lhes interessa, né? Digamos assim, eles não veem vantagem, né? Simplesmente com uma filosofia que parece bonita, mas que o interesse deles é mais imediato, é mais egoísta, né? Então, para que o Espiritismo faça sentido, na verdade, para que qualquer religião, na sua essência, faça sentido, possa transformar uma vida, é necessário a quebra desses laços egoístas, né? Para que consigamos desenvolver uma fé legítima, é necessário que passemos também a empregar o coração nesses exercícios do raciocínio, que não fiquemos presos apenas ao fenômeno em si, né? Que possamos ir além do que é esse maravilhoso, do que sejam sinais, né? Do que sejam todas essas questões, né? Porque se o ponto central não é simplesmente convencer a humanidade de que a vida continua após a morte, né? De que, né, passamos agora, recentemente, final de semana passado, foi a celebração da Páscoa, né? Onde, para nós ocidentais, a figura central dessa celebração é a ressurreição de Jesus, provando, né, que a morte foi vencida. Mas, na verdade, a religião é mais do que isso. E o ponto que deve ser focado é mais do que simplesmente a compreensão de que nós sobrevivemos à morte, de que a morte, ela, na verdade, como no sentido de fim de uma existência, ela é uma ilusão, né? Ela marca apenas o fim de uma encarnação, de uma vida corporal, mas o nosso espírito é imortal. Só que saber disso, sem que daí se tire as consequências filosóficas, e sem que essas consequências filosóficas sejam aplicadas à nossa vida para nos transformar moralmente, isso é algo vazio, é algo estéril. Então, por isso nós temos que ir além do fenômeno. Na verdade, se nós pegarmos uma questão do Livro dos Espíritos, veremos que justamente esse ponto ele já foi abordado e muito bem explicado. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão 802 do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga o seguinte:
Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso, por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? E olha só que resposta lúcida os espíritos deram. Desejarias milagres, mas Deus os espalha a mãos cheias diante dos vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Olha só que forte, né, essa questão 802. E está totalmente associada com esse versículo que Emmanuel escolheu, né? Visto que Abraão responde ao mal rico, né? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. No nosso caso, nós poderíamos complementar que, além de Moisés, além de profetas, nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos a revelação da doutrina espírita nas 5 obras fantásticas de Kardec. Nós temos tudo isso e ainda não é suficiente. Então, na verdade, o problema não são os sinais, não são os milagres que ocorrem diariamente, né? Que Richard Simonet coloca de uma forma bem interessante, né? Que nós temos prodígios, que nós temos milagres ocorrendo todos os dias. E mesmo assim, isso não é suficiente para que... só corrigindo. Emmanuel diz, né, que o mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios, mas isso não basta, né? Justamente pela questão desse egoísmo que nós estamos comentando aqui, desses laços que fazem que busquemos no lugar certo as respostas erradas. Então, se a crença legítima resulta dos exercícios do coração, não pode haver espaço aí para predominância do egoísmo. Na verdade, nós devemos buscar um outro campo, que é o campo fértil da fraternidade. Se não, façamos uma simples e breve reflexão. Se Deus é amor, né, nós temos que a principal mensagem no Evangelho de Jesus, contrastando com a mensagem do Velho Testamento, é que Deus é um Pai de infinito amor, não o Senhor das guerras, não um Deus cruel, punitivo, vingativo, mas um Deus de infinito amor, um Pai misericordioso. Pois bem, se Deus é amor, como que nós conseguiremos encontrá-lo se não aprendermos a amar? Esse é o ponto principal. E como nós vamos aprender a amar sem conjugar o verbo servir? Percebem, portanto, que nós estamos falando de 2 sentimentos que são na verdade, opostos: egoísmo e o amor através do servir. Então, por isso que temos que cultivar esse campo da fraternidade, se quisermos verdadeiramente encontrarmos Deus, se quisermos verdadeiramente nos aproximarmos dele. Porque, como Deus é amor, nós temos também que aprender a amar, não no sentido egoísta, mas nesse sentido da fraternidade, aprender a amar aos homens, o que, obviamente, é um grande desafio para nós no estágio atual da nossa evolução. Mas esse desafio é possível de ser vencido diariamente quando nós arregaçamos as nossas mangas
para cultivarmos o campo da fraternidade, aprendendo com Jesus a servir. Né? Então, esse é talvez o ponto central do que Emmanuel considera com relação a esse versículo. A libertação dos laços do egoísmo através do aprendizado fraterno no campo do servir ao próximo, pois assim estaremos aprendendo a amar e, portanto, estaremos nos aproximando de Deus. Inclusive, existe uma reflexão interessante que o apóstolo Tiago faz em sua epístola, no capítulo 1, versículo 27, que ele diz, assim, resumindo, ele diz que a religião pura e sem mácula é a prática do bem. Então, se nós quisermos vivenciar uma religião, espiritismo, catolicismo, protestantismo, o que for, na sua pureza, sem máculas, nós devemos então nos concentrar na prática do bem. Esse bem, o bem de servir ao próximo, de como Jesus nos ensinou magnificamente, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então, esse é o conceito mais simples de como servir, de como vivenciar essa prática do bem. Porque é através dessa prática que vamos aos poucos buscando Deus, não nos templos, mas na intimidade dos nossos corações. E para que isso seja possível, é fundamental que nós nos empenhemos em buscar ajustar o nosso proceder às suas leis. Que busquemos aplicar o Evangelho de Jesus, esse amor ao próximo como a nós mesmos, para que então possamos aprender a amar a Deus. Então, para que isso seja possível, temos que buscar ajustar a nossa conduta a essas leis da prática do amor, no seu aspecto mais absoluto, mais puro, que iremos a cada dia buscar nos aproximar dessa vivência. Com isso, iremos aos poucos nos depurando desses sentimentos inferiores, o principal deles o egoísmo, mas também o orgulho, a vaidade, tudo aquilo que denota o estado primitivo que ainda nos encontramos em termos de evolução espiritual. Então, é um processo diário, usando o exemplo que Jesus tanto utiliza, mas que ainda é perfeito para os nossos momentos atuais, é como um trabalhador que se dirige ao campo. A princípio, esse campo sólido é árido, cheio de ervas daninhas, mas com a enxada do trabalho incessante, com a enxada aplicada no trabalho incessante, a cada dia vamos tornando esse campo um pouco menos hostil. Vamos tornando a terra mais receptiva para a semeadura futura. Claro, o campo será cultivado todos os dias, durante meses e anos. Jogaremos a este solo as nossas melhores sementes e, claro que as primeiras safras não serão as melhores, porque é um processo de trabalho íntimo, constante, continuado. É impossível virarmos santos em um final de semana ou mesmo em uma encarnação. Então, é aquele processo árduo, trabalhoso, demorado, mas que precisa ser feito para que possamos, a cada existência, nos aproximarmos mais de Deus, a cada existência nos tornarmos mais fortes, espiritualmente falando, para conseguirmos vivenciar as suas leis em estágios de pureza gradativos. Então, com essa depuração, com essa capacidade de nos empenharmos em vivenciarmos as leis divinas, as leis de Deus na nossa existência, vamos conseguindo, com a depuração desses sentimentos inferiores,
sermos cada vez mais produtivos nessa prática do bem que Tiago comenta na sua epístola, né? Então, se no começo é extremamente, quase impossível vivenciarmos essa prática do bem, à medida que vamos trabalhando nesse campo da fraternidade, do aprender a servir, vamos retirando os obstáculos que nos afastam dessa vivência no bem. Então, o nosso esforço vai se tornando cada vez mais profícuo, mais fecundo nessa vivência do bem, e vamos compreendendo Deus e vamos, portanto, nos aproximando dele, né? Então, esse é o ponto central. E o Richard Simonetti trouxe, para ilustrar melhor tudo isso que está sendo refletido, um belíssimo escrito do professor Rubens Romanelli, que consegue, com poucas palavras, com poucas frases, sintetizar essa necessidade que nós temos de nos transmutarmos, de sublimarmos a nossa existência, para que possamos finalmente conseguir compreender melhor a Deus e que possamos realmente sermos tocados pela transformação que Ele deseja realizar em nossa existência. Então, o texto é o seguinte: Senhor, inunda-me no esplendor de Tua luz, e contudo cego não Te vejo. Falas-me na eloquência de Teu verbo, e no entanto surdo não Te ouço. Abrasas-me na ardência de Teu amor, e toda a vida insensível não Te sinto. Ó, estranha contradição, Tu bem perto de mim, e eu tão longe de Ti. Desvela-me, Senhor, os olhos, cegos de orgulho. Abre-me os ouvidos, surdos de vaidade, e sensibiliza-me o coração, duro de maldade, para que eu descubra a Tua divina presença na intimidade de meu ser. Olha que, nossa, esse texto é muito, muito, muito belo, é muito profundo. Cabem muitas reflexões, né, sobre a mensagem que Romanelli nos coloca aqui, né? Então, muitas vezes nos sentimos, né, especialmente nos momentos de provações, de vicissitudes, nos sentimos órfãos, nos sentimos desamparados, né? Mas, como Romanelli coloca aqui, Deus está sempre tão perto de nós, né? Nos banha com a sua luz, nos fala com o seu verbo, o seu amor aquece-nos, ou deveria aquecer-nos, mas nós estamos surdos, estamos cegos, estamos insensíveis, graças ao nosso orgulho, graças à nossa vaidade, graças à dureza do nosso coração, que ainda se deixa levar pela maldade, né? Então, para que possamos encontrar a Deus, que está do nosso lado, está em torno de nós, é necessário que o nosso coração se torne sensível, para que os nossos olhos comecem a ver além do nosso orgulho, para que os nossos ouvidos, deixando de escutar a nossa vaidade, passem a escutar o verbo de Deus, né? E então descobriremos Deus, né, como ele coloca, não fora de nós, não num templo de pedra, mas na intimidade do nosso próprio ser. Então, é disso que trata o capítulo que Emmanuel escreveu, né? Muito belo, muito profundo, acerca desse versículo de Lucas, né? Nós temos Moisés, temos os profetas, temos o Evangelho, temos a doutrina de Jesus. O que mais falta ainda para que possamos descobrir a presença de Deus dentro na intimidade do nosso próprio ser? Então vamos romper esses laços do egoísmo, vamos nos empenhar a dar o nosso melhor esforço, lavrando esse campo da fraternidade, tendo como exemplo perfeito Jesus.
Então vamos aprender com Jesus a servir, vamos aprender com Jesus a amar, vamos aprender com Jesus a perdoar e a sermos humildes e mansos de coração. Então, essas foram as reflexões de Emmanuel, complementadas pelas reflexões de Richard Simonet, que trouxemos para o nosso estudo deste episódio e esperamos que possa ser útil para aqueles que nos escutam, assim como foi e está sendo útil para nós mesmos. Então, vamos concluindo este momento de reflexões, de estudo, e faremos uma prece de agradecimento, de louvor ao nosso Pai Celeste, para então encerrarmos de fato essa gravação. Querido Jesus e querido Pai Celestial, Deus de amor, de bondade, de misericórdia, agradecemos, Senhor, a bênção desta encarnação, a oportunidade que temos, Senhor, de te descobrir na intimidade do nosso ser, orientados pelo Evangelho de luz que Jesus tão magnificamente nos legou há quase 2000 anos atrás, não apenas com palavras, mas sim com a vivência verdadeira de cada lição que seus lábios proferiram. Jesus, educador por excelência, sempre soube que, embora a palavra convença, é o exemplo que arrebata. Então, Senhor, rogamos que sensibilize-nos o coração para que esse exemplo nos arrebate novamente e possamos desejar verdadeiramente superar esses laços de egoísmo, de vaidade, de orgulho, para aprendermos a amar, a servir e a descobrir no templo do nosso coração a presença do nosso Pai Celestial. Esteja conosco, Senhor, hoje e para todo sempre, e que a Tua luz, o Teu amor, aqueça e conduza-nos nessa existência, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.